Olá, hoje eu vim falar sobre os alimentos avoengos, o que são e como funcionam. Os alimentos avoengos, eles são aqueles prestados pelos avós de quem está requerendo e necessitando de alimentos. Trata-se, então, de uma obrigação alimentar que repousa na solidariedade familiar e no dever de assistência mútua. Essa obrigação, ela está prevista no Código Civil, nos artigos 1696 e 1698, onde estabelecem que o direito à prestação de alimentos, ele é recíproco entre os pais e os filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Isso significa o quê? Que se o pai ou a mãe não tiverem condições de arcar com os alimentos devidos ao filho, os avós podem ser chamados a complementar ou substituir essa obrigação. Claro que dentro da medida, das suas possibilidades. E como funciona a obrigação alimentar dos avós? A obrigação alimentar dos avós, ela é complementar e subsidiária, mas ela não é solidária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os avós, eles só devem pagar os alimentos se ficar comprovado que o pai ou a mãe não podem fazê-lo total ou parcialmente. Portanto, para requerer os alimentos avoengos, é preciso ajuizar uma ação de alimentos contra o pai ou a mãe primeiro e depois chamar os avós para integrar o processo, caso seja necessário. Além disso, é preciso demonstrar que o filho ele tem necessidade dos alimentos e que os avós têm capacidade financeira para prestá-los, sem prejudicar o próprio sustento. A obrigação alimentar dos avós, ela também é proporcional e divisível entre eles. Isso significa que cada avô deve contribuir com uma parcela dos alimentos de acordo com os seus recursos. Se um dos avós falecer ou ficar impossibilitado de pagar a sua parte, ela não se transfere aos demais. E quais são os limites da obrigação alimentar dos avós? A obrigação alimentar dos avós, ela não é ilimitada, tampouco ela é eterna. Ela está sujeita a algumas condições e pode ser modificada ou extinta em alguns casos. Uma dessas condições é que o filho ele deve continuar necessitando dos alimentos. Se ele se tornar maior de idade e capaz de trabalhar e se sustentar, ele pode perder o direito aos alimentos avoengos. Outra condição é que os avós eles devem continuar tendo possibilidade de pagar os alimentos. Se eles tiverem uma redução na sua renda ou aumento nas suas despesas, eles podem pedir a revisão ou até a exoneração dos alimentos. Além disso, se o pai ou a mãe recuperarem as condições financeiras para assumir a obrigação alimentar, eles devem voltar a pagar os alimentos ao filho, desonerando os avós. Por fim, se não houver mais nenhum ascendente vivo ou capaz de pagar os alimentos ao filho, a obrigação ela pode inclusive ser transferida aos parentes colaterais até o segundo grau, como tios e primos. Os alimentos avoengos, eles são uma forma de garantir o direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade das crianças e adolescentes que não podem contar com o apoio financeiro dos pais. Trata-se, então, de uma obrigação legal baseada na solidariedade familiar e no dever de assistência mútua entre os parentes. Essa obrigação não é absoluta e nem permanente
e depende da necessidade do filho e da possibilidade dos avós, podendo ser alterada ou cessada conforme as circunstâncias. Espero que esse vídeo então tenha sido útil e esclarecedor. Se tiver alguma dúvida ou precisar de orientação jurídica sobre o assunto, entre em contato com o nosso escritório.